Bora lá, turminha, falar agora sobre o ciclo do nitrogênio. Pensa comigo, esse elemento químico, o nitrogênio, ele está presente em várias moléculas orgânicas, né, essenciais aí aos seres vivos, presentes nas células, sim ou não? Por exemplo, ó, proteínas. Proteínas são feitas de aminoácidos, sim ou não? Quem fala amino, grupo amina, átomo de nitrogênio, né? Olha aí, DNA, ácidos nucleicos, são feitos por nucleotídeos que contêm as bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina, sim ou não? Todos esses compostos têm nitrogênio na sua composição, bases nitrogenadas. Então, não existe ser vivo sem proteínas, sem DNA. Não existe ser vivo sem átomo de nitrogênio, certo ou não? O nitrogênio é um elemento químico essencial aos seres vivos, tá certo? Mas de onde é que os seres vivos obtêm esses átomos de nitrogênio? Onde o nitrogênio está, né, depositado em grande quantidade? Pessoal, o nitrogênio está depositado na forma de gás N2, gás nitrogênio, na nossa atmosfera. Cerca de 80% da nossa atmosfera é gás N2. Só que tem um probleminha. O nitrogênio que você inspira, ó, ele vai embora. Do mesmo jeito que ele entra, ele sai. Por quê? Porque é inerte no nosso organismo. Nós não conseguimos obter diretamente do ar o nitrogênio. E as plantas, professor, também não conseguem. Os únicos seres vivos capazes de aproveitar ou de obter diretamente da atmosfera o gás nitrogênio são as bactérias fixadoras de nitrogênio e algumas cianobactérias, tá certo? Então, esse nitrogênio na forma de N2, ele é transformado por essas bactérias num processo chamado de fixação em amônia, tá? Então, no solo ou na água, eu passo a ter amônia graças ao trabalho das bactérias fixadoras. É a fixação biológica do nitrogênio, ok? Aí, essa amônia, pessoal, ela pode ser absorvida diretamente pelas raízes das plantas, tá certo? Ou, então, essa amônia pode ser transformada em outros compostos para que as plantas absorvam. Professor, que outros compostos? Olha aí, ó, quando a amônia é transformada em nitrato, eu chamo isso de nitrificação. Professor, o que é nitrificação? É a conversão de amônia em nitrato. E o nitrato é absorvido pelas raízes das plantas. Só que o processo de nitrificação não ocorre de imediato, numa etapa só, mas ocorre em duas etapas. Então, a nitrificação é feita em dois momentos. Primeiro momento, nitrosação. Segundo momento, nitratação. Professor, o que acontece na nitrosação? Olha aí, ó. É uma oxidação da amônia a nitrito. A amônia reage com o gás oxigênio do ar e forma nitrito. Tá vendo? Mas esse processo de nitrosação, ele acontece graças à ação das bactérias que fazem a nitrosação. Quem são essas bactérias, professor? Nitrosomonas. Nitrosomonas faz a nitrosação. Bactéria nitrosomonas transforma a amônia em nitrito. E a segunda etapa? O que vem depois da nitrosação? Olha aí, ó, nitratação. Na nitratação, uma nova oxidação. Olha aí, ó, o nitrito é convertido em nitrato. Tá? Se a nitrosação, quem faz é a bactéria nitrosomonas, quem é que faz a nitratação, professor? É a bactéria Nitrobacter. Nitrosomonas, nitrosação. Nitrobacter, nitratação. Tá certo? Os dois processos juntos são chamados de nitrificação. Tá certo? Nitrificação. E aí o nitrato pode ser absorvido pelas plantas e via cadeia alimentar chega até os animais. Então o nitrogênio que nós, animais, consumidores, obtemos, vem dos vegetais, tá certo? Com esse nitrato, os vegetais conseguem sintetizar
moléculas orgânicas. Então, olha só, de onde é que vem o nitrogênio das plantas? As plantas obtêm o nitrogênio a partir do nitrato, tá certo? E esse nitrato nas plantas é transformado em moléculas orgânicas, como por exemplo, ó, os aminoácidos, das proteínas, que mais? As bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, tudo bem? Agora, o que acontece quando uma planta, um animal morre, ou quando uma folhinha de uma árvore cai no chão, ou quando a árvore inteira é derrubada? O que acontece com as moléculas orgânicas que contêm nitrogênio? Sofrem decomposição, né, pessoal? Nesse processo de decomposição, ocorre a formação de amônia. A gente chama isso de amonificação. E as bactérias decompositoras são responsáveis por esse processo, ok? Agora, existe uma forma pela qual as bactérias desnitrificantes convertem o nitrato do solo novamente em gás nitrogênio que volta para o ar, tá certo? Esse é o processo de desnitrificação, tá certo? Agora, atenção, existe uma bactéria que eu gostaria que você guardasse o nome dela para mim, tá certo? Eu vou colocar aqui no cantinho o nome, ó. Que bactéria é essa? Rhizobium, tá? Rhizobium. Que bactéria é essa, professor? Olha, essa bactéria se associa às raízes das plantas leguminosas. Que plantas, professor? Ó, plantas leguminosas. O que são plantas leguminosas? São as plantas que formam vagem. Ó, feijão, ervilha, lentilha, soja, amendoim, certo? Nas raízes dessas plantas, a bactéria Rhizobium se associa, tá? Então é uma relação de benefício mútuo, tá? E obrigatória, tá? É mutualismo. Nessa relação, tanto a bactéria quanto o vegetal se beneficiam. Professor, e qual é a vantagem para a planta em se associar com a bactéria Rhizobium? É que a bactéria Rhizobium é uma bactéria fixadora e obtém diretamente do ar o nitrogênio que vai ser útil para o vegetal poder crescer, tá certo? Então guarda isso, ó. Plantas leguminosas como soja, ervilha, amendoim, lentilha, são plantas que formam nódulos nas suas raízes e nesses nódulos eu tenho a bactéria Rhizobium, que é uma bactéria fixadora que vai contribuir com o nitrogênio para a planta, tá certo? Por isso que existe aquele método que a gente vai comentar lá na frente, chamado de rotação de cultura, em que eu alterno uma cultura leguminosa com uma não leguminosa para fertilizar o solo, para enriquecer o solo com nitrogênio. Tá certo, minha gente? Então é isso aí.